Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui no Conexão 3005, mais um Projeto Iniciação. E vamos aí, né? Mais um programa nesse sábado frio em alguns locais, quentes em outros, festa junina em outros, estamos no mês de junho, então é isso aí, vamos nessa. Bem-vindo, professor, boa noite. Boa noite, meu querido irmão Gilberto Catira, meu querido irmão Carlos Nascimento, meus queridos irmãos que estão presentes aqui no nosso canal do Conexão 3005, né? Hoje, sábado, hoje, né? Para prosseguir o nosso encontro denominado Projeto Iniciação. Sejam todos bem-vindos. Então, eu quero dizer, né, já inicialmente, como sempre digo, para dar a apresentação do nosso encontro, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base nossa são duas bases fundamentais, né? A Doutrina Secreta e outros livros, ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e também os ensinamentos do nosso professor Henrique José de Souza, nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, a gente vai seguindo e trazendo para o conhecimento de todos, para a reflexão, os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar àquele que já está no caminho da iniciação, é isso? A possibilidade de repensar tudo aquilo que ele já aprendeu, que ele meditou, né? E receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. É claro que a gente vai se aprofundando no conhecimento iniciático, mas o final nunca chega, pelo menos nessa fase da nossa evolução, né? A cada dia que passa, a cada reflexão que nós fazemos, os horizontes vão se ampliando e a gente vai entendendo cada vez mais esses assuntos relacionados com o universo, com o sistema evolutivo e assim por diante. Então, o conhecimento vai se ampliando, né? Então, a outra finalidade do encontro, né? O encontro aqui, Projeto de Iniciação, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários. Nós estamos num momento importantíssimo e o nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, deu uma enorme importância a esse fato, né, de fazer uma síntese de todo o conhecimento da teosofia, mas direcionando justamente para o século XXI, né, que nos liga ao ano 3005, né, que é justamente que deu motivo ao nosso canal, ao nome do nosso canal, né, Canal Conexão 3005, onde o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos afirmou que haveria o início de uma nova civilização na Terra, inclusive com a Agartha vindo para a face da Terra, né? Isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, e principalmente, referindo-se, o nosso mestre referia-se ao Brasil, como justamente o berço da nova civilização. O Brasil, a elite espiritual brasileira, tem uma enorme função a desempenhar nesse trabalho de evolução da humanidade, né? Justamente fundamentando, dando as bases para a nova civilização que deverá surgir a partir do ano 3005. Isso é muito importante, né? Então, para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também o encontro visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita
planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio ou era de Aquários. Muito bem? Devemos enfatizar que todos aqueles que pretendem seguir justamente a sua iniciação, o projeto iniciação, que é o projeto mais importante do ser humano na face da Terra, têm que necessariamente filiar-se a uma escola iniciática. Quando dizemos escola iniciática, dizemos uma escola que segue rigidamente os fundamentos da ciência iniciática das idades. Então, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Ela pode escolher a escola, no mundo existem muitas escolas iniciáticas, né? Ela pode escolher a que mais lhe for conveniente, né? Mas nós aqui de nossa parte, nós convidamos as pessoas a virem fazer o seu processo de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que faz isso? Tem que fazer um primeiro contato. O primeiro contato pode ser feito através da internet, né? É só buscar aqui uma ferramenta de busca na internet e localizar a Sociedade Brasileira de Eubiose, vai encontrar o link, o site da Eubiose, né? No site tem um botãozinho lá escrito assim, onde estamos? É só clicar nesse botãozinho e vai aparecer o endereço de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Não só endereço, mas e-mail, telefone, etc. A pessoa, então, pode entrar em contato com esse departamento, que, evidentemente, é importante que seja da sua cidade ou próximo à sua cidade. Pode como dissemos, entrar em contato com o departamento e tomar informações de como ela pode começar o seu processo de iniciação. Esse processo é iniciado através de um primeiro grau chamado grau peregrino. Agora, já em junho, esse grau já está em desenvolvimento, já quase na metade, e é claro que não há possibilidade de se admitir novos participantes, porque já está bem adiantado. Então, somente lá no ano que vem, né, em 25, a partir de janeiro, que vai se começar novamente um novo grau peregrino. Então, a pessoa pode se preparar, né, e fazer a sua inscrição lá no ano que vem, né, no início do ano que vem, janeiro. Mas, evidentemente, a pessoa pode, veja bem, importante, né? Esses departamentos que os nossos irmãos contactarem, fazem os seus trabalhos de palestras públicas, né? A pessoa já pode ir assistindo palestras públicas, né? Pode também ver no YouTube, né? Em vários caminhos da informática, né? Muito material relativamente à eubiose, né? Existe até um site chamado Dharana Online, que refere-se a uma revista online editada pela Eubiose de tempos em tempos, né? Pela Eubiose. Então, a pessoa pode acessar procurar esse site, né? Dharana Online, e ler os artigos pode ler esses artigos, né, da revista Dharana Online, já é um bom motivo para o começo desse processo, justamente do projeto de iniciação. Aí está, então, umas dicas, né, umas informações a respeito de como a pessoa pode iniciar esse processo. Devemos dizer que o grau peregrino é o primeiro grau que a pessoa pode fazer para dirigir-se na sua iniciação dentro da eubiose. Depois existem mais 4 graus, totalizando 5. Quando a pessoa totaliza os 5 graus, ela tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí sim, ela pode participar de palestras internas, externas, participar de reuniões, quaisquer reuniões, ritualísticas, não é isso? E, principalmente, ela pode acessar pessoalmente as cartas de revelação do nosso mestre e professor Henrique G. de Souza, que é constituída por milhares e milhares de páginas, né? Ela pode, então, entrar nesse conhecimento fantástico, extraordinário, para aumentar para iniciar seu conhecimento através do projeto de iniciação. Aliás, tem uma outra informação. Aqueles que não tiverem possibilidade de fazer o seu curso iniciático
num departamento, por questão de não existir um departamento na sua cidade, ou ele está distante, muito distante de algum departamento, existe o que se chama EAD, ensino à distância. A pessoa, então, pode entrar em contato com um desses departamentos e fazer a sua inscrição para fazer o EAD, ensino à distância. Aí, aquele que vai fazer o curso vai receber todas as informações de como proceder para seguir as normas, né, de organização da Sociedade Brasileira de Biose com relação justamente a esse ensino à distância e o processo de integração sua com a Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí estão as informações básicas para aqueles que querem seguir o caminho da iniciação pela Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar o nosso trabalho de estudo de fatos importantíssimos a respeito da ciência inicial das idades, dando ênfase aos ensinamentos da Helena Petrovna Blavatsky e do professor Henrique José de Souza. Vamos, então, ver aqui um termo muito importante, que é chamado raça adâmica. Raça adâmica é a raça humana que, segundo a Bíblia, descende dos simbólicos Adão e Eva. Segundo a doutrina secreta, houve antes dessa 4 grandes raças, cujos nomes variam segundo os povos e suas respectivas escrituras. Então, a raça adâmica, realmente, sintetizando, é a primeira raça que floresceu na Terra, né? Não era ainda, pelo conhecimento, uma raça humana, era pré-humana, né? A raça humana surgiu, segundo os ensinamentos da ciência iniciática, surgiu em meados da terceira raça-mãe, que é a raça lemuriana, né? Então, isso aí é muito importante, esse conhecimento. Foi a primeira raça-mãe, isso, que surgiu no planeta Terra. Isso é muito importante. Isso é muito bem estudado no capítulo justamente, no capítulo pelos ensinamentos de Helena Blavatsky e do professor Henrique José de Souza, como chamado antropogênese, que é justamente o estudo das raças, né? Um outro termo que nós podemos ver aqui, uma outra denominação, é raça andrógena. A raça cujos indivíduos reúnem os 2 sexos. É a terceira raça. A terceira raça, justamente, inicialmente, era constituída por seres andrógenos. Depois da descida dos anjos, né, conforme a Bíblia nos ensina, né, Lúcifer e suas hostes, a terceira raça-mãe lemuriana recebeu a possibilidade de desenvolvimento da tríade superior. E, concomitantemente com o desenvolvimento da tríade superior, do mental superior, a possibilidade do mental superior, iniciou-se nessa raça o processo de reprodução justamente genética, né? Macho-fêmea. Então, isso aí foi muito importante. Antes era justamente o processo andrógeno, não tinha a relação sexual entre os seres, né? Esta raça alude, a raça andrógena, essa raça alude o Gênesis, quando Deus diz: e Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Isso está na Bíblia, né? Deus criou homem à sua imagem. Então, todos nós somos projeções de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como? Através justamente da projeção de chispas, de centelhas divinas, que nós, aliás, a doutrina secreta e a eubiose chama de mônadas. Nós somos, essas mônadas foram projetadas do Sol central, foram levadas para o primeiro trono, né, e de lá emitiram projeções em direção do campo mais denso, que nós identificamos como o reino mineral, né? Então, nós somos projeções dessas mônadas que existem no primeiro trono. E essas mônadas do primeiro trono são projeções do Sol central. E é claro que aquilo que vem do Sol central provém do quê? Do Pai Celestial, né?
do eterno, né? Do imanifestado. Então, aí está todo o caminho percorrido pelas consciências que se encontram aqui no planeta, desde a sua origem no Sol central e, evidentemente, provenientes do Pai Celestial, né? Do Pai Celestial. Por isso que na Bíblia está escrito: e Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Como se lê no livro de Dzyan, é um livro muito importante, lá no Tibete, e ensinamentos profundos foram trazidos por Helena Blavatsky, porque Helena Blavatsky esteve no Tibete, não só no país Tibete, mas nos mundos internos, né? Entrou em contato com os conhecimentos componentes dos mundos internos. Então, como se lê no livro de Dzyan, os grandes Chohans chamaram os senhores da Lua, os de corpo aéreos, e lhes disseram: produzi homens de vossa natureza, machos e fêmeas serão. Então, por que chamar os senhores da Lua? Porque nós somos descendentes da evolução lunar. Nós, todos, seres humanos, viemos da Lua. Houve um transbordo lunar numa determinada época, então nós viemos da Lua. A humanidade é efetivamente uma criação vinda da Lua. Tem uma raiz lunar. Então, isso aí, a antropogênese estuda tudo isso com bastante especificidade, né? É muito importante, né? Então, isso é muito importante, essas informações. Uma outra importante informação já é justamente aqui, seguindo esses parâmetros indicados por Blavatsky, chama a raça atlântica, ou Atlante. É a quarta raça-mãe. Desde o início da raça Atlante, se passaram muitos milhões de anos. E, apesar disso, encontramos os últimos Atlantes misturados com o elemento ário, há 11 mil anos atrás. Os Atlantes foram a primeira raça verdadeiramente humana e terrestre. Na verdade, essa indicação, quando diz que os Atlantes foram a verdadeira primeira raça verdadeiramente humana, mas nós podemos dizer que a raiz dessa raça humana foi contida na terceira raça. Isso foi a partir da terceira raça que houve a ativação da tríade superior. Então, aí, realmente, houve a criação da raça humana, que é a terceira raça-mãe. Então, nós tivemos, na verdade, a primeira raça-mãe, a segunda raça-mãe, depois a terceira raça-mãe, que é a lemuriana, né? A lemuriana, né? E depois a quarta, Atlante, e a quinta, que é justamente a raça ariana. Então, nós já podemos entender agora esse fato que é citado na internet frequentemente sobre as dimensões, que a internet está se comentando diariamente que estamos passando para a quinta dimensão. E é justamente isso. A primeira raça-mãe, adâmica, era a primeira dimensão. Foi a primeira dimensão. A segunda raça-mãe hiperbórica é a segunda dimensão. A terceira raça-mãe, justamente a lemuriana, ela tem uma raiz na terceira dimensão, depois ela passa para a quarta dimensão, quando recebe os elementos da tríade superior. Isso aí se prolonga até a Atlântida. Aí, realmente, na Atlântida, a quarta dimensão, o mental concreto é desenvolvido com bastante intensidade, né? O mental concreto, né? E a raça adâmica, a raça nossa atual, né? A nossa raça atual, justamente a raça ariana, né? A quinta raça-mãe, justamente o protótipo, é a base para o surgimento da quinta dimensão. Aí nós entendemos o porquê que está este burburinho, esse comentário extremo, né, na internet, falando a respeito da nossa ida para a quinta dimensão. Isso significa o desenvolvimento da quinta raça-mãe, raça ariana. Na verdade, justamente o desenvolvimento da quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? Justamente é o desenvolvimento do mental superior, mental sintético, a quinta dimensão. Né? A sexta dimensão é o Budi, e a sétima dimensão é Atman, o nosso Cristo interno. E é por isso que nós estamos caminhando para a quinta dimensão.
É evidente que quando a humanidade, ou a elite espiritual que atualmente habita a Terra, estiver na quinta dimensão, ela vai estar justamente num estágio de projeção no mundo físico mais tênue. Será justamente o mundo vital. É isso. Nós somos provenientes da Lua. E na Lua, tudo se desenvolvia no plano vital. Depois veio para a Terra, é isso? E justamente na Lemúria, a raça lemuriana começou o seu desenvolvimento no plano vital. Depois foi se densificando, até que, no meados da raça lemuriana, o corpo dos lemurianos tornou-se denso. Não tão denso quanto os atlantes, mas foi o início da densificação. E, com o decorrer do tempo, essa densificação aumentou mais, justamente com a raça Atlante. A raça Atlante realmente era uma raça muito densa, a quarta dimensão. Os corpos dos Atlantes, os Atlantes eram enormes, seres de mais de 3, 4 metros de altura, né? E os seus corpos eram muito densos, mas muito mais densos do que os nossos corpos humanos, seres humanos da atualidade, né? Nós até que somos bastante sutilizados com relação ao Atlântida, os Atlantes. Então, isso aí foi um processo justamente da projeção da consciência da mônada, se aprofundando cada vez mais em direção do reino mineral, depois subindo através do vegetal, o animal, e, num determinado momento do reino animal, recebendo a ativação da tríade superior, que agora, a tríade superior desenvolvendo o seu mental, com o desenvolvimento do mental superior, sintético, então surge a possibilidade da quinta dimensão. Quando o nosso mestre afirma que a partir do ano 3005 surgirá uma nova civilização, isso está indicando que a humanidade, o planeta Terra, estará realmente já a caminho decisivo para a quinta dimensão. Haverá uma transformação muito grande no planeta Terra, de sutilização, um processo de sutilização. Isso não para por aí. A quinta raça-mãe irá atingir níveis de sutilização muito grande, justamente revelando o estado da quinta dimensão. Depois vai aparecer uma sexta raça-mãe, já mais tênue ainda, justamente no corpo astral. Depois uma sétima raça-mãe surgindo no corpo mental, mais tênue ainda, uma sétima raça-mãe. Então, esse é o processo antropogenético de evolução das raças. É muito importante para todos aqueles que estão desenvolvendo o seu caminho no processo da iniciação, ter essa visão básica da cosmogênese, da antropogênese, ensinada por Blavatsky, ensinada pelo professor Henrique José de Souza. Ter uma visão geral, isso que é importante inicial, né? Justamente uma visão geral, vendo como a nossa consciência humana se liga com o Pai Celestial. É isso? Então, nós temos uma ligação profunda com o Pai, o Eterno, né? O Eterno projeta as suas ideias, a sua interioridade para o Sol central. Do Sol central são emitidas mônadas que ficam no primeiro trono, depois as mônadas emitem projeções que vão se dirigindo para o mundo mais denso, e agora nós estamos na subida. Atingindo o mundo mineral mais denso, estamos subindo, justamente em direção ao primeiro trono. Isso significa aquilo que o nosso querido, nosso augusto mestre Jesus o Cristo nos ensinou a respeito da volta à casa do Pai. Através da parábola do filho pródigo, ele conta uma história que indica a volta do espírito para a casa do Pai. O que significa isso? A volta ao primeiro trono. A volta. Mas é uma volta para o primeiro trono ainda. Depois tem toda a sequência para a volta ao Sol central e, finalmente, para o Eterno. Não sabemos como isso vai acontecer. Isso é um mistério para nós. Aliás, a HPB nos afirma que o grande mistério que existe no nosso sistema solar é justamente essa relação que existe entre o eterno, o imanifestado, e a manifestação. É o grande enigma, o grande segredo, o grande mistério a ser desvendado por todos nós. Todos nós, que eu falo, que nós falamos, todos aqueles que vivem no sistema solar. Por isso que a HPB diz, quando ela fala em sistema, quando ela fala em universo, ela se refere ao nosso sistema solar.
Esse é o grande enigma para entendermos isso. Mas é muito importante que aquele que está no caminho do projeto de iniciação tenha essa visão inicial a respeito dessa ligação entre o eterno, a projeção da mônada, depois a subida, a volta à casa do Pai. Isso significa, em palavras bastante simples, entender inicialmente como as coisas funcionam. Veja bem, se a pessoa entender exatamente como as coisas funcionam de maneira bem básica, ela escapa daquela teoria bastante assim, bastante densa das religiões, né? Que Deus criou o homem, né? Deus criou aquilo. Não, na verdade, somos projeções. Somos imagem, fez a imagem e semelhança de Deus, né? Do eterno. E temos que voltar a essa casa do eterno através do processo da evolução. Então, por isso que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz: desce vida energia e sobe vida consciência. Esse é o processo também, como as coisas funcionam. Desce vida energia e sobe vida consciência. É básico para o entendimento do funcionamento do universo. Quem não seguir esse caminho desse conhecimento básico do universo, né, como as coisas funcionam, vai ter uma dificuldade muito grande de entender o resto. Né? À medida que o indivíduo entende o básico, como as coisas funcionam, ele entende o básico, e depois ele vai adicionando outros conhecimentos, né, que são muitos, infinitos, vai adicionando outros conhecimentos e as perspectivas vão se ampliando, os horizontes vão se alargando para o estudioso. Né? Então, isso é muito importante desse conhecimento. Né? Então, a raça Atlante foi algo muito importante. Corresponde justamente à quarta dimensão. Né? Quarta dimensão. Então, outro ponto a ser abordado, né, segundo o conhecimento iniciático, é justamente raças humanas. O que são raças humanas? São inúmeros. As raças humanas, as raças são geralmente em 7, né? Mas as raças humanas, a raça humana geralmente foi dado início a ela em meados da raça lemuriana. Antes não eram raças humanas, não eram ainda raças humanas, porque não tinha a possibilidade do entendimento superior, que é dado pela tríade superior, né? Admitida, mas na verdade, são 7 raças, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima raças, que dá justamente esse projeto de transformação da humanidade através dessa quarta cadeia evolutiva. Nós estamos no quarto sistema evolutivo, constituído por 7 cadeias evolutivas. E justamente nós estamos no quarto sistema evolutivo, caminhando para o quinto sistema, que é justamente a quinta dimensão. Depois existirá a sexta dimensão, a sétima dimensão, e com isso há uma progressão das raças em direção justamente da sétima dimensão. Né? Então, admitida a natureza sétima do homem, cada um de seus princípios guarda relação com um plano, um planeta e uma raça. As raças humanas nascem uma da outra. Veja bem, há uma progressividade. Crescem, se desenvolvem, envelhecem e morrem. Então, cada raça tem o seu produto. Então, existem seres que colhem o resultado da evolução e outros que plantam, os manus. Existe o manu colheita e o manu semente. O manu semente planta o processo da evolução e o manu colheita recebe tudo aquilo que foi evoluído de uma raça e transplanta para outro processo. Então, tudo isso vai sendo uma progressão contínua, originando, então, o crescimento, a expansão da consciência rumo à plenitude citada por Jesus Cristo, cuja significância é expressa como a volta à casa do Pai. As sub-raças seguem a mesma regra. Essas raças têm sub-raças. Por exemplo, nós aqui na raça ariana temos 7 sub-raças em desenvolvimento. Nós estamos na 5ª sub-raça, a raça teutônica. Mas aparecerão ainda mais a 6ª sub-raça e a 7ª sub-raça. Aonde? No Brasil. Conforme o professor Henrique de Souza, essas 2 sub-raças subsequentes, a 6ª sub-raça e 7ª sub-raça,
estão surgindo, já estão surgindo no Brasil. Isso. A sexta subraça vai dar origem à sétima raça-mãe. E a sétima subraça dará origem à sétima raça. Então, veja bem que é tudo programado dentro daquilo especificado pela lei divina. Isso aí nós podemos entender justamente nos dirigindo à Índia e vendo aqui justamente essa ideia dos 7 dias de Brahma, né? 7 dias de Brahma. 7 dias e 7 noites de Brahma. Isso é muito importante. E isso é citado também na própria Bíblia, né? Ela foi escrita em Gênesis, né? O autor de Gênesis, né? Ele citou que Deus criou tudo em 7 dias, justamente. Então, nós estamos no 4º dia de criação. Estamos atualmente no 4º dia e caminhando para o 5º dia de criação. Aliás, isso está simbolizado na nossa mão. Olha, na nossa mão, está aqui, está tudo escrito. Olha, 4 dedos aqui, os maiores, ligados com os 4 primeiros dias da criação. E o polegar é o 5º dia. Por isso que nós temos 5 dedos. Nós temos 5 dedos, justamente, 4 dias já realizados e um outro polegar, que é um dedo menorzinho, simbolizando a 5ª dimensão, a 5ª raça raiz, e nos dirigindo para outras possibilidades evolutivas. Né? Isso é muito importante, então, esse entendimento. Né? Cada raça-mãe, com suas correspondentes sub-raças e inumeráveis subdivisões de famílias e de tribos. Então, a sub-raça é dividida em famílias e tribos, clãs. Na Inglaterra é denominado clãs, famílias, tribos e clãs. É inteiramente distinta da raça que a precede e da que a seguirá, evolutivamente. Né? Então, a raça ou sub-raça que vem é inteiramente distinta daquela que lhe antecedeu. Cada uma das 7 raças, bem como a mais ínfima de suas divisões, divide-se em 4 idades: de ouro, de prata, de bronze e de ferro. É sempre divisão em 4 idades, chamada a idade de ouro, a idade de prata, a idade de bronze e a idade do ferro. Nós estamos atualmente saindo da idade do ferro. É isso? Essa quarta idade. E caminhando para a idade do ouro, que é justamente a idade do ouro está relacionada com a expansão espiritual que está ocorrendo no 3º milênio, até o ano 3005, né? O nosso mestre diz que, atingindo o ano 3005, uma nova civilização estará sendo formada, mesmo? A Agartha virá para a face da Terra, e depois mais 10.000 anos ocorrerão para o desenvolvimento de novas possibilidades. Das 7 raças, 5 já apareceram e quase completaram seu curso terrestre. As outras 2 deverão aparecer ainda nesta ronda, que é justamente a 6ª raça-mãe e a 7ª raça-mãe. Nossa 5ª raça-mãe já existe como raça sui generis e completamente independente do tronco-pai, desde há milhões de anos, do que se pode inferir que cada uma de suas 4 sub-raças precedentes viveu cerca de 210.000 anos. Assim, cada raça-família tem um tempo médio de existência de cerca de 30.000 anos. E também a raça-família europeia tem ainda alguns milhares de anos de vida, bem como as nações, ou seja, as inumeráveis espinhas que há nela, variam com cada estação sucessiva de 3.000 a 4.000 anos. Isso aí está contido como ensinamento na doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. A 5ª raça, Ária, que é a nossa raça, 5ª raça-mãe, Ária, e que é a que atualmente segue o seu curso em nosso globo, coexistindo com uma grande parte da 4ª raça, constituída pelos tártaros, chineses e mongóis, e alguns restos da 3ª aborígenes da Austrália e Hottentots. O curso das raças humanas corresponde aos grandes períodos de evolução ou descenso, de equilíbrio e de evolução ou ascensão. No período de evolução e descenso, desenvolveram-se as 3 primeiras raças. No equilíbrio, desenvolveu-se a 4ª raça-mãe. E o período de evolução ou ascensão corresponde à 5ª, 6ª e 7ª raças. Então, a gente vê essa progressividade.
É claro que nós vimos que 2 cataclismos, isso é citado pela ciência iniciática e na Bíblia, inclusive, é contida, né? O cataclisma que atingiu a raça lemuriana, que foi destruída pelo fogo, é isso? E depois o cataclisma que interrompeu a vida da raça Atlante, que foi através da água, do dilúvio, né? Então, essas 2 raças terminaram, uma pelo fogo e outra pela água. Agora, é claro que houve uma expansão dos remanescentes dessas raças pelo planeta inteiro. Agora, é muito importante nós verificarmos o ensinamento do nosso mestre, professor Henrique de Souza, quando ele diz o seguinte: raça é estado de consciência. Então, raça não é a aparência física do indivíduo. O que define a raça do indivíduo não é a sua aparência física. É isso? É justamente o seu estado de consciência. Então, entre nós, aqui, a raça lemuriana fisicamente desapareceu, deixando, evidentemente, os resquícios genéticos através dos tempos em várias raças. A raça Atlante também sumiu fisicamente, deixando os resquícios genéticos através de muitas raças que ainda existem hoje, né? Mas a consciência, veja bem, isso é importante, a consciência lemuriana e a consciência Atlante, que restaram desses cataclismos, não sumiram, mas independentemente da sua aparência. Isso. Então, tem muitos que ainda estão aqui vivendo um estágio lemuriano, ou terceira dimensão. Tem muitos que ainda no planeta Terra vivem um estado de consciência Atlante, ou quarta dimensão. Isso. E uma elite espiritual da Terra já está começando a desenvolver esse estágio de quinta dimensão. É justamente essa elite que vai ser transplantada, vai ser promovida para o mundo que segue o planeta Terra em direção do seu processo evolutivo cósmico. É claro que nós podemos dizer, isso é bastante desagradável a gente falar isso, né? É bem desagradável a gente falar isso, né? Mas, apesar de toda a ciência e todo o desenvolvimento humano, mas, se nós analisarmos bem, as raças humanas fazem parte de um planeta primitivo, né? Primitivo, né? É um planeta primitivo, indubitavelmente. Nós podemos chamar que a Terra é um planeta espiritual? Não, é um planeta primitivo. Por quê? Veja, só um exemplo é suficiente para a gente entender isso. Uma raça humana que crucifica um anjo, Jesus o Cristo, pode ser algo evoluído? Não, é um primitivo. É isso. Então, uma raça humana que crucifica um anjo chamado Jesus o Cristo só pode fazer parte de um mundo primitivo. E Jesus, na cruz, isso está no Evangelho. Antes do seu falecimento, dito falecimento, porque ele não morreu na cruz, ele sobreviveu, ele olhou para os seus irmãos e disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou. Em nome do Pai Celestial, ele perdoou a todos os seres humanos daquelas barbaridades a que ele foi submetido. E depois veio todo esse processo da Inquisição, da morte, do assassinato de pessoas, não só no seio da Igreja Católica, mas no seio de outras religiões também. Outras correntes religiosas cometeram os mesmos erros, né? E não só religiões, mas coletividades inteiras dirigidas por indivíduos não qualificados, né? Produzindo a morte de milhões de pessoas. Então, na verdade, o que caracteriza o nosso mundo é um mundo primitivo. Mas é claro que na passagem para a quinta dimensão vai haver uma seleção. Vai haver? Não, já está havendo. Isso é dito pelo nosso Jesus o Cristo, né? Separação do joio do trigo. Isso. Aqueles que estiverem preparados para a quinta dimensão passarão para a nova terra. Quinta dimensão, que está caminhando para o mundo vital. É isso? De concretude vital. E aqueles que não estiverem preparados serão retirados da Terra, ou já estão sendo retirados da Terra, para reencarnarem em mundos mais primitivos. Existem mundos mais primitivos ainda do que a Terra. Isso. Mundos em que ainda os seres humanos estão vivendo na época das cavernas, né? Na época da pedra. Então, esses seres que não estiverem em condições
de viver a quinta dimensão, serão enviados, ou já estão sendo enviados, para esses mundos primitivos. Né? Por isso que o nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, nos ensinou, através de cartas revelações, né? Ele nos ensinou o seguinte: quem não estiver preparado para viver, receber a nova civilização, ele não falou em quinta dimensão, ele disse: quem não estiver preparado para viver na nova civilização, não reencarna mais na Terra. Será enviado para globos obscuros. Ele chama globos obscuros. São planetas primitivos. Então, está havendo uma seleção. Agora, é claro que nós podemos dizer o seguinte: esta seleção e degredo dos seres humanos, de muitos seres humanos, que não é pouco, hein? 80% da humanidade vai embora da Terra. Está indo embora. Eu vou dizer, 80% da humanidade está saindo da Terra e levado para mundos mais primitivos. Não é verdade? Então, isso aí representa um processo de seleção. É claro que o Eterno, Deus, como todos chamam, é misericordioso. Vamos dizer? Misericordioso, como nos ensinou o excelso Jesus o Cristo, o que rege o universo é o amor e o perdão. Então, Deus não castiga. Deus não castiga. Olha, vamos dizer o seguinte: Deus não castiga, ele dá novas oportunidades. Então, essa transferência dos seres não preparados da Terra para mundos mais primitivos não é um castigo, é uma oportunidade que a divindade dá para que esses seres se reenquadrem no processo evolutivo e refaçam o seu projeto. É como numa escola, né? Numa escola, nós temos assim, qualquer escola, nós temos assim, alunos bastante desenvolvidos, que tiram boas notas, alunos médios, que estão mais ou menos, e maus alunos, que são bagunceiros e tiram notas más. Agora, esses alunos, que a gente sabe, na nossa escola foi assim, né? Aqueles que são bagunceiros e tiram notas más, eles acabam o quê? Repetindo de ano, não é verdade? Acontece isso no nosso mundo, né? Os bagunceiros que tiram notas más são reprovados e têm que repetir de ano. No universo é a mesma coisa. Então, aqueles que estão sendo retirados da Terra para mundos primitivos estão sendo o quê? Repetindo de ano. Né? São alunos que não obtiveram uma nota adequada para uma quinta dimensão, estão sendo enviados para mundos primitivos, para que se regenere e continue o seu processo evolutivo. Que a evolução é para todos. A evolução é inevitável. Vamos dizer o seguinte: todos, por mais ínfimo, por mais ignorante que uma consciência seja, ela atingirá o grau de excelsitude. Isso é algo realmente fantástico na nossa cabeça. Por mais ignorante e grosseiro que o indivíduo seja, um dia ele será um anjo, um ser de hierarquia. Isso é inevitável, dado pela ação da evolução cósmica. Isso é muito importante, então, esse entendimento. Né? Tudo isso faz parte da gente entender como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. Isso é muito importante, esse entendimento. É claro que na religião, esse entendimento é dado de maneira diferente. Não é verdade? A religião mostra um Deus que castiga. Não é isso? Por exemplo, tem religião que diz que aqueles que não seguirem os mandos de Deus serão condenados à pena eterna, né? Do inferno, do fogo eterno. Isso é uma imaginação do ser humano. Isso não existe. Não existe um Deus que condena um ser à pena eterna, ao fogo do inferno eternamente. Isso não existe. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus dá a oportunidade. Aliás, Deus não dá coisa alguma para ninguém. Deus oferece a oportunidade e cada um tem que adquirir o conhecimento através do seu próprio esforço. Veja, outro conhecimento importante: Deus não dá nada para ninguém. Cada um tem que conseguir as coisas através do seu esforço. Do quê? Do autoconhecimento. Por isso que Jesus, o nosso amado Jesus, o Cristo, ele nos falou: vós sois deuses. Somos deuses esquecidos. Depois, numa outra parte do Evangelho, está escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Conhecer a verdade, o que é? A religião não explica o que é conhecer a verdade. Não dá explicação. O que é conhecer a verdade? Então, verdadeiramente, exatamente conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Jesus falou, a verdade nos liberta. Ou seja, quando nós conhecemos Deus, nós nos libertamos. Agora a gente pergunta, nós nos libertamos de quem? Do que nós nos libertamos? A religião diz assim, nós nos libertamos de Satanás, das forças malignas. Não é isso, não é isso, nada disso. Nós nos libertamos do quê? Vamos dizer de maneira bastante clara, nós nos libertamos de nós mesmos. Isso. O processo de evolução é justamente a superação das nossas limitações. É isso que é o processo. Aliás, todos passam por isso, todos. Não somente nós, mas os seres angelicais já passaram por isso e continuam nos seus níveis evolutivos a seguir a lei de Deus dessa forma. Por isso que nós sabemos, através do Evangelho, que Jesus, o Cristo, ficou 40 dias no deserto, meditando. No Evangelho diz que Jesus foi tentado por Satanás. Ele lutou contra Satanás. Não é assim, não é isso. Jesus não lutou contra Satanás. Então, diz assim, Jesus lutou contra quem? Contra ele mesmo. Então, Jesus superou a si mesmo. Ele deu um passo. É um ser angelical, mas ele deu esse passo angelical. Ele tinha esse caminho a percorrer. Quando eu falo Jesus, eu não estou falando Jesus o Cristo. Eu estou falando o veículo do Cristo, Yoshua ben Pandira, que é justamente descendente da casa de Davi. Quando eu falo de Jesus no deserto, eu não estou falando de Jesus o Cristo. Não. Jesus, Yoshua ben Pandira, descendente da casa de Davi, foi veículo do Cristo cósmico. Ele tinha que fazer essa superação. Ele tinha que fazer a superação, e ele conta isso, né? Isso foi contado, né? Sabemos que ele passou 40 dias no deserto. E no Evangelho é dito que quando ele voltou do deserto, ele voltou iluminado. Voltou iluminado. Aqueles que tinham a sensação, a percepção extrafísica, viram nele um brilho diferente. Então, significa Yoshua ben Pandira vencendo as suas próprias limitações. Então, tanto que numa parte do Evangelho, Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas lembre-se de uma coisa, eu venci o mundo. Ele fala isso, está no Evangelho, né? No mundo tereis aflições. Mas vejam bem, não exatamente nessas palavras, na palavra do Evangelho. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, todos podem vencer o mundo, ou seja, vencer as suas próprias limitações internas e tornar-se realmente um ser iluminado, como Siddhartha Gautama realizou e assim outros realizaram. Então, isso aí realmente é a parte inicial que nós queríamos abordar, não é isso? Muito importante. Vamos agora, seguindo na segunda parte, vamos analisar aqui, justamente, um momentinho só, nós vamos aqui analisar aqui, vamos continuar aqui vendo o capítulo do simbolismo arcaico das religiões do mundo. Isso, vamos aqui prosseguir com o nosso estudo, né? Vamos aqui ver. Prosseguindo o nosso conhecimento aqui, nós vemos aqui Adão Adame. Veja bem, seguindo o caminho do simbolismo arcaico das religiões do mundo. Adame era um símbolo múltiplo que teve origem no povo ário. Adame é um nome composto, genérico, tão velho como a linguagem. A doutrina secreta ensina que Adi foi o nome dado pelos ários à primeira raça falante da humanidade nesta ronda. Daí a palavra Adonim e Adonai, forma antiga no plural de Adão, e que os judeus aplicaram a seu Jeová e anjos, que eram simplesmente os primeiros filhos etéreos e espirituais da terra, e o deus Adonis, que representava o primeiro senhor. Adão é o Adinati sânscrito, que significa também o primeiro senhor, sendo Adi igual a primeiro. Então,
no judaísmo, na linguagem judaica, Ad significa o primeiro, por isso que é Adão, né? Esta revelação, recebida pela primeira humanidade naquele tempo de uma só linguagem, se desenvolveu mais adiante pela própria intuição do homem e mais tarde se ocultou da profanação sob uma simbologia adequada. O autor da Kabbalah mostra aos israelitas usando Adonai, Senhor, em lugar de El Rei. E é Rei. R-E. É um nome difícil de falar, né? R-E, o eu sou, o Jeová. E acrescenta que, enquanto Adonai é interpretado Senhor na Bíblia, a deidade na natureza, designação mais inferior, é o termo geral do Elohim, que é traduzido por Deus. No ano de 1860, o orientalista Schwalson traduziu uma obra sob o título de Nabatean Agriculture, livro arcaico, que é uma completa iniciação nos mistérios das nações pré-adâmicas, sob a autoridade de documentos inegavelmente autênticos. É um compêndio precioso, completo de doutrinas, artes, ciências, não só dos caldeus, mas como também dos assírios e cananeus das idades pré-históricas. Os nabateus eram os caldeus adoradores das estrelas. Nabateus, eles adoravam as estrelas. A obra é uma segunda tradução do árabe, para cuja língua foi primitivamente traduzida do caldeu. Massoudi, o historiador árabe, fala desses nabateus e explica a sua origem deste modo. Depois do dilúvio, as nações se instalaram em vários países. Entre elas estavam os nabateus, que fundaram a cidade de Babilônia e eram os descendentes de Cã, que se estabeleceram na mesma província sob o comando de Nimrod, o filho de Cush, filho de Cã e neto de Noé. Esses dados coincidem com os de Moisés, no Gênesis, onde se lê: Noé viveu 950 anos, 350 depois do dilúvio. Gênesis 9, 29. O autor sustenta, com provas internas e externas, que o original caldeu foi escrito e tomado dos discursos e ensinos orais de um rico proprietário da Babilônia, chamado Kitame, que tinha usado para essas conferências materiais ainda mais antigos, cujas doutrinas foram ditadas originalmente por Saturno, a Lua, que as comunicou ao seu ídolo, e este as revelou ao seu adorador, o escritor Kitame, o adepto que escreveu aquela obra. Os detalhes dados pela deidade em benefício e instrução dos mortais apresentam um período de duração incalculável e uma série de reinos e dinastias inumeráveis que precederam a aparição de Adame, a Terra Vermelha sobre a Terra. Note-se que a revelação a um adepto pelo ídolo da Lua que a recebeu de Saturno é a mesma usada por Davi, Saul e os sumos sacerdotes do tabernáculo judeu por meio dos terafim. Os nabateus, segundo Yazid persa, vieram de Bujra, a Síria. Eram membros de uma fraternidade oculta e sua religião era puramente cabalística. Nebo é a deidade do planeta Mercúrio e esse é o deus da sabedoria. Então nós vemos toda essa sequência dada na Bíblia, né, e nos ensinamentos da antiguidade, dando a origem todo esse processo evolutivo. É algo dado de maneira simbólica. É claro que isso tudo é dado de maneira simbólica. E nós temos que entender esses fatos, o que existe por trás do simbolismo. Né? Não se pode entender tudo pela palavra escrita, mas sim por aquilo que está entendido atrás desse simbolismo. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que a iniciação, inicialmente, é simbólica. Depois ela torna-se verdadeira. Isso. A iniciação torna-se verdadeira quanto mais o indivíduo vai se aproximando do seu estado de adepto. No adeptado, então, a iniciação torna-se verdadeira, a verdade. E muito importante, o adepto já não lê mais livros ou não ouve palavras, ele lê tudo dentro de si mesmo. Essa é a grande verdade.
o adepto, aquele que atingiu um estado de consciência superior à humanidade, tornando-se um ser super-humano, ele passa a ler as coisas dentro de si mesma. É por isso que é dado o nome de autoconhecimento. Autoconhecimento significa conhecer as coisas que estão dentro de nós. Não é a informação. Existe a informação, existe a sabedoria. A informação é uma coisa, é dada pela ciência, mas a sabedoria é dada pelo autoconhecimento. E esse autoconhecimento vem do interior, da nossa própria natureza interna, que é o Deus, que nós esquecemos de que nós somos deuses, mas nos esquecemos disso. Muito bem, eu vou encerrando aqui a minha parte inicial e vou passando a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para continuidade na nossa reunião. Muito bom, professor. E pessoalmente, eu acho esse assunto sobre as raças, o estudo sobre as raças, assim, fascinante, né? E como o senhor comentou, né, que no momento atual, né, tem pessoas que estão indo para globos inferiores. No meio da década do século passado, professor, a gente começou a ouvir sobre as crianças cristal, índigo. Será que essas crianças também vieram de globos superiores para alavancar a evolução aqui no nosso planeta? Veja bem, nós não podemos dizer que toda criança que nasce é um ser índigo, um ser de quinta raça. Evidentemente que não. Isso aí seria uma temeridade nós falarmos isso. Né? Toda criança é um ser humano. Né? Nós já fomos crianças e todos têm as suas peculiaridades. Né? Toda criança tem a sua possibilidade evolutiva. É claro que, agora, uma coisa é verdade. Uma coisa nós devemos dizer. O projeto de evolução da humanidade passa por uma transformação genética do DNA. Isso. O DNA não é uma criação dos corpos humanos, como a ciência imagina, que o DNA vai evoluindo por um processo de seleção, etc. Não é bem assim. O DNA é projetado da divindade, ele é projetado de um padrão, de um arquétipo. E esse arquétipo vai sendo modificado e ampliado através dos tempos. É claro que quem vai nascendo nos tempos atuais, ele já vem com a raiz de um DNA modificado. Indubitavelmente é isso. Então, é isso que eu entendo as crianças índigo ou da atualidade. Não só as crianças, a humanidade em si já vem com um protótipo, um DNA já com uma tendência para essa modificação, para a eclosão de um estado de consciência na quinta raça-mãe. É claro que cada um vai responder de acordo com o seu estado de consciência. Muitos seguirão esse processo da evolução e outros não, porque aí vem o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio determina que cada um define o seu próprio processo evolutivo, mas que, indubitavelmente, nós estamos passando por uma transformação genética do DNA. Sim, isso está acontecendo. Muito bom, professor. Ô, Gilberto, você tem alguma colocação a fazer? Oi, Carlos, boa noite. Bom, deixa eu só dar um recadinho antes aqui para o pessoal que está online, tem bastante informação aqui, bastante pergunta, então, só para deixar o recado para o pessoal que está passando por aqui pela primeira vez, deixa aí faça a sua inscrição no canal para receber as atualizações. E quem está vendo agora o vídeo online, ao vivo, né, nesse momento, por gentileza, clica ali naquele joinha, então clique no vídeo, né? Isso aí ajuda aqui a plataforma considerar como sendo relevante o conteúdo. Então, é o que a gente sempre pede aqui para ajudar o nosso canal, né? Curtir, se inscrever aqui no canal para receber as atualizações e compartilhar, né? Manda o conteúdo aí para um colega, para um amigo, para uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo. Isso ajuda o canal aqui, o nosso canal, a se manter relevante dentro
da plataforma, né? Segundo aí os critérios de audiência, né? Que eles têm, as métricas, né? E, então é isso. Aproveitando só rapidamente para informar que nós temos hoje bastante gente assistindo, nós tivemos na terça-feira uma palestra muito interessante do Vladimir Ballesteros, né? Falando aí de um tema ligado à ciência, tecnologia, espiritualidade, né? Muito interessante. E pode ser que algumas pessoas estejam procurando, tenham visto o anúncio, vejo aí nas publicações nas redes sociais. Esse vídeo ele foi removido pela plataforma, por conta de, segundo o alegado, foi contra aí, né? Teve algum termo lá utilizado que não poderia ser dito de acordo com as diretrizes, as normas e tal, né? Então, assim, nós temos esse conteúdo, só para avisar a todos vocês, essa é a boa notícia, né? Então, nós temos, apesar de ter sido removido, nós temos o conteúdo, nós temos o vídeo todo aqui, então fiquem tranquilos. A gente só está esperando, a gente só está vendo como é que a gente vai disponibilizar esse material, porque é um conteúdo muito bom, quem assistiu, né? Quem estiver aí assistindo sabe que é um conteúdo muito legal, e para quem ainda não assistiu, vale a pena. Tá? Então, na próxima semana, a gente já vai publicar aqui alguma coisa, por isso que é importante que você esteja inscrito, que você vai receber a notificação. Provavelmente, esse vídeo vai estar publicado na nossa página do 3005, que, aliás, se você ainda não segue, lá no Facebook. É igualzinho, tá? É facebook.com/conexão 3005. Vou colocar o link aqui daqui a pouco para vocês, para quem ainda não conhece, seguir lá. E aqui no Facebook, aqui na plataforma do YouTube, a gente vai provavelmente postar algum trecho do vídeo, alguma informação. A gente não definiu muito ainda o que vai ser postado aqui, tá? Mas é isso, independente de qualquer coisa, nós temos esse conteúdo, está salvo, todo o material, é uma palestra muito boa. Ele só foi removido porque a plataforma identificou ali uma palavra ali que ele está relacionado aí à questão de saúde e tal, acho que você já deve imaginar do que se trata, né? Não tinha nenhum tipo de apologia nesse sentido, mas tinha um contexto, a pessoa comentou, né? No caso aí, o palestrante, a plataforma identificou como aquilo sendo inadequado e acabou removendo o vídeo, tá bom? Então, fica aí esse aviso, mas esse vídeo vai voltar, todos terão acesso, seja por essa plataforma ou seja por alguma outra plataforma. Só essa dica, tá bom? Então é isso, vamos lá, Carlos. Ok, então vamos passar, professor, para outra etapa, que são as perguntas, tá? A Ana Cristina Araújo, ela faz a seguinte colocação: temos uma raiz lunar. Talvez por isso o fascínio que a Lua exerce sobre nós? Exatamente. Veja bem a nossa irmã Ana Cristina. A nossa raiz é lunar, é isso? Nós, o que somos nós, seres humanos que estamos vivendo hoje, o que nós éramos na Lua? Nós vivíamos no mundo animal, é isso? Veja bem, nem todos os animais que viviam na Lua vieram para a Terra transformando-se em humanos, somente 4. 4 níveis de seres animais constituíram justamente os 4 elementos de formação da raça humana, que são as castas. Muitos animais vieram ainda como animais para a Terra. Aliás, houve uma progressão, né? O que era mineral na Lua se transformou em vegetal na Terra. O que era vegetal transformou-se em animal. E uma parte do animal transformou-se em seres humanos aqui na Lua. E uma outra parte da Lua, muito pequenininha, já eram seres humanos. Veja bem, isso aí consta do conhecimento iniciático. Um exemplo fundamental é justamente Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, na Lua, ele já era um ser humano. Ele é chamado de Arati. Arati, é isso? Ele veio com esse título de Arati para a Terra. Só que ele não era ainda um iluminado. Ele veio como um ser humano para a Terra
E na Terra, como ser humano, ele produziu a sua iluminação. E justamente na raça ariana. O Siddhartha Gautama, ele reencarnou, né? Aí pode ter reencarnação. Ele reencarnou na raça ariana e tornou-se o primeiro ser da raça ariana a atingir a iluminação. Veja que interessante, né? Olha que fundamento. O primeiro ser da raça ariana que atingiu a sua iluminação foi Siddhartha Gautama. Então, todo aquele que deseja atingir a sua iluminação, o caminho é muito simples, é só examinar a vida de Siddhartha Gautama e seguir, né? E seguir as orientações de Siddhartha Gautama, e ele inevitavelmente vai caminhar a passos largos para a sua iluminação. Assim como também outros mestres, seguir exatamente o que Jesus o Cristo ensinou, né? Na palavra dessa projeção humana chamada Yoshua Ben Pandira, né? É só repetir o comportamento de Jesus e a pessoa atingirá rapidamente, ou mais rápido ainda, a sua iluminação. Agora, temos uma raiz lunar. Talvez por isso o fascínio que a Lua exerce sobre nós. Realmente, a Lua é muito fascinante para nós, mas é a parte animal. Então, devemos dizer que grande parte da humanidade, não podemos dizer em número, né? Se é 30, pelo menos 20, 30% da humanidade tem uma parte lunar muito forte dentro de si. A terceira dimensão não conseguiu superar isso. Quer dizer, veio da Lua, mas não conseguiu transformar-se na Terra numa consciência que tenha pleno domínio e da atividade da sua tríade superior. Então, realmente, a irmã Ana Cristina, o fascínio que a Lua exerce sobre nós está justamente isso, né? Mas a Lua, devemos dizer, por isso que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos afirma o seguinte, através de Carta à Revelação: a nossa evolução vai da Lua para o Sol. Nós caminhamos evolutivamente da Lua para o Sol. Então, isso é muito importante, essa observação. Mas a Lua, ela exerce sobre a Terra, espiritualmente, uma ação lunar, uma ação lunar que é relativamente ao estágio animal, né? Tanto que eu vou dar um exemplo, né? Durante a lua cheia, a predominância da ação lunar sobre a Terra é muito grande. Na lua nova, não, que a lua está entre a Terra e o Sol. Ela fica envolvida pelos raios solares. Então, essa ação lunar fica quase extinta, diminuída, quase não se percebe, né? Devido à ação do Sol sobre a Lua, né? Além disso, nós podemos ver o seguinte: toda sexta-feira da Paixão, vocês podem ver, no dia que Jesus foi crucificado, se vocês olharem para o céu, vai estar uma lua cheia. Eu estou dando risada, mas não é para chorar, viu? Toda sexta-feira, sexta-feira da Paixão, em que Jesus foi crucificado, o que predomina, o que está no céu é uma lua cheia. Tanto esse calendário, o calendário cristão, né, justamente que integra a crucificação, o martírio e a crucificação do Cristo, ele segue um calendário lunar, não segue o calendário solar, que é o calendário que nós temos oficialmente, será um calendário solar. Aí, inclusive, o próprio carnaval também, né? O carnaval está dentro desse calendário lunar, né? Então nós temos essas datas, né? Essas datas variam a cada ano, porque de acordo com o processo de rotação lunar na Terra, né? Então, é por isso, então, que nós temos essa atração pela Lua muito grande. Mas, à medida que o indivíduo vai evoluindo, a sua atração torna-se cada vez mais pelo predomínio da ação solar, no seu entendimento, o Sol. Então, é Agni, né? Agni sobre a ação, agindo sobre a nossa processo de iniciação, né? Então, Agni, o Sol, realmente é tudo aquilo de grandioso que nós temos dentro da nossa espiritualidade. Aí está a explicação, então, para a nossa irmã Ana Cristina. Muito bom, professor. A Marlene Oliveira Mello, ela pergunta: a sexta e sétima raça será desenvolvida na Terra?
Resposta: sim, exatamente. A sexta e sétima raça será desenvolvida na Terra. Agora, veja bem que interessante. A sexta raça será a primeira raça humana nascida na Terra. Será a primeira raça a ser produzida na Terra. E a sétima raça também. A quinta raça-mãe, proveniente da Lua. A quinta raça-mãe, a raiz, está na Lua. Por quê? Porque a Lua não completou o seu processo evolutivo. Houve num determinado momento, que aí a gente pode explicar num determinado... Aqui não vai dar para explicar no momento, né, toda essa questão. Podemos, no momento oportuno, nós vamos explicar justamente o que originou esse transbordo, etc., lunar para a Terra. No momento oportuno, nós vamos abordar isso. Mas houve o transbordo lunar de uma Lua que não completou seu processo evolutivo. Então, para a Terra veio uma humanidade, surgiu uma humanidade que tem uma raiz lunar. Mas a sexta raça-mãe será especificamente a primeira raça humana desenvolvida na Terra. E a sétima raça-mãe será a primeira raça humana desenvolvida na Terra. Então, aí está então essa característica. Serão desenvolvidas na Terra e terão essa característica. Serão exatamente duas raças genuinamente terrestres, né? E não provenientes do transbordo lunar. Muito bom, professor. A Ana Cristina de Araújo pergunta: professor Walter, esses mundos primitivos estão no sistema solar? Ana Cristina, esses mundos primitivos estão pelo universo. Eu não posso precisar. Veja bem, já se eu falar sobre a galáxia, nossa, é uma coisa extremamente, né? Quantas estrelas existem na nossa galáxia? A ciência estima em termos de 400 bilhões. Não estou falando de milhões. A ciência estima, a estimativa da ciência, existe pelo menos 400 bilhões de estrelas. E esses 400 bilhões de estrelas, é claro que têm seus planetas, umas não, outras sim, têm os seus planetas, planetas em formação, outros planetas em desenvolvimento, talvez planetas já com vida que nem a nossa, né? Ou semelhante à nossa. Então, podemos dizer o seguinte, que esses mundos primitivos estão em vários pontos da nossa galáxia, se a gente se referir à nossa galáxia, né? Então, é muito difícil a gente dizer em que mundo os exilados irão para esses mundos. Senão, na verdade, isso é um projeto que ocorre no universo inteiro. Essa transmigração de seres para outros mundos, né? Aliás, o Jesus o Cristo fala sobre isso, Jesus, né, que haverá a separação do germe do trigo, né, e o trigo será, evidentemente, levado para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Isso está no Evangelho. Ele fala assim, esse trigo irá para um lugar onde existe choro e ranger de dentes. O que significa isso? De maneira bastante objetiva. Mundos mais primitivos, né? Mundos mais primitivos. Agora, eu quero dizer o seguinte para todos, uma coisa muito importante. Deus é misericordioso, o Eterno é misericordioso, ele não castiga. Ele não castiga, ele dá oportunidades para o desenvolvimento. Então, esses seres que estão saindo da Terra, isso, indo para mundos primitivos, eles têm uma missão também cósmica. Veja só, eles vão se regenerar e têm uma missão cósmica de ajudar os seus irmãos que existem nesses planetas primitivos. Os seres que saem da Terra, aqui eles podem ser seres considerados degradados, mas lá nesses planetas eles serão gênios. Veja só que interessante. Aqui são considerados degradados, mas lá serão gênios para aqueles que vivem lá. Então, esses seres vão lá ajudar seus irmãos. Eles vão o quê? Descobrir o fogo, inventar a roda, construir cidades, etc., através do seu conhecimento que tiveram na Terra. Então, tudo no universo acontece isso, através de uma evolução que se processa pelo aspecto de conjunto, de unitário, né? Então, tudo de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. É o que eu posso falar para a nossa irmã Ana Cristina.
Muito bom, professor. Agora a participação do Eduardo Nunes. Professor Walter, maravilhosa live. Santos do deserto, como São Serapião e Santo Antão, foram ao deserto e se fortaleceram na fé e consciência. Devemos nos recuar de vez em quando para o fortalecimento espiritual? Exatamente. Quando é citado que esses seres foram para o deserto, né, significa o seguinte, olha, HPB, Helena Petro Blavatsky, tem um livro chamado A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio. O que existe no deserto? O silêncio. Não é? Existe o som dos ventos, né? O som dos ventos girando, a areia circulando, mas o silêncio espiritual é profundo no deserto. Por que o silêncio espiritual? A alma humana cala-se. Quando a alma humana cala-se e deixa de tagarelar, ela tem a possibilidade de entrar em contato com a voz que está acima dela, que é justamente a voz que vem pelo predomínio do silêncio na nossa alma. Quando a nossa alma se concentra, entra em silêncio, então a voz do alto vem. Por isso que chama-se a voz do silêncio. Não é a voz que vem do silêncio, é a voz que pode se manifestar em nós pelo nosso silêncio. É a meditação. A meditação é justamente o silêncio. Quando a pessoa medita, ela entra num estado de meditação, de silêncio profundo, de autoconcentração, de autoconhecimento, de meditação. Então, esse é o significado que o nosso irmão Eduardo fala a respeito desses seres que foram ao deserto, ele dá vários nomes aqui. Então, essa é a questão, né? É claro que nós, na cidade, não podemos ir para o deserto, né? Ninguém pode imaginar que um ser que tem o seu emprego, tem a sua atividade, a sua família, vai ir para o deserto e fica lá isolado durante 40 dias. Né? Isso é praticamente impossível. Mas ele pode, mesmo com as suas atividades familiares, econômicas, de profissionais, etc., sociais, ele pode, nos momentos específicos, ir para um recolhimento interno profundo e possibilitar que a voz superior se projete na sua consciência por predomínio do silêncio interno que nele pode agir nesse sentido. Muito obrigado, irmão Eduardo, por essa informação de enorme importância. Muito bom, professor. Tem duas perguntas do Guilherme que eu vou linkar uma na outra. Ó. O mapa astral influencia a evolução? Determina o estágio? O senhor Maitreya é de Aquário? Veja bem, olha, a astrologia, os astrólogos sabem isso, os astrólogos nos ensinam isso, eles sabem disso, né? O signo não determina, ele apenas predispõe. É essa a explicação. O signo do indivíduo não designa nada no futuro do indivíduo, mas ele predispõe o indivíduo a determinadas condições. Então, o signo, ninguém nasce no signo errado, não. Cada um nasce no tempo certo, na hora certa, no signo certo, porque as influências cósmicas vão propiciar a ele um processo mais adequado no seu caminho evolutivo. Né? Então, o signo é muito importante no processo evolutivo, porque a lei cósmica nos faz nascer justamente no momento exato em que as influências astrais, as influências astrológicas são mais propícias para o nosso desenvolvimento interno. Né? Mas é claro que nós lemos as características de um determinado signo, né? A gente não pode dizer que determina. Aliás, um signo, olha só que importante, né? Os astrólogos têm nas suas publicações. Essas tendências que o indivíduo tem no signo podem ser positivas e negativas. É isso. O signo não determina, não predispõe apenas a questões positivas de comportamento. Ele pode predispor também a posições de comportamento negativo, né? Agora, quem decide se ele vai fazer de positivo ou negativo é a consciência humana, através do seu livre-arbítrio. Através do seu livre-arbítrio, ele vai exatamente encontrar seu caminho. Mas a lei
coloca o indivíduo na circunstância, na condição exata para que ele tenha mais facilidade para atingir o seu desenvolvimento interno. Isso é muito importante no entendimento dessa religião, dessa relação do indivíduo com a astrologia. O senhor Maitreya é aquário. Veja bem, o senhor Maitreya, segundo o conhecimento da biose, ele é projeção do primeiro trono. É isso? Ele é projeção do primeiro trono. Né? E nós estamos caminhando inicialmente para o segundo trono. É isso? O segundo trono é uma quinta coisa. A quinta coisa é o segundo trono. O que significa? A mãe divina. Tanto que numa das revelações do nosso querido mestre professor Henrique Jesus Souza, ele deixou escrito o seguinte, ensinado, né? Que no processo de caminhar para o estado de adeptado, é um processo de aproximação com a mãe divina. Quanto mais nós nos aproximamos da mãe divina, no segundo trono, mais nós nos aproximamos do nosso estágio futuro, que será o processo de adeptado. Agora, o senhor Maitreya, ele é característica de uma projeção do primeiro trono. É claro que o senhor Maitreya não pode vir e se manifestar plenamente no mundo físico, porque é muita energia para ser contido num corpo físico. É fácil de entender isso, né? Quer dizer, o senhor Maitreya, ele não pode vir e encarnar num corpo físico, é impossível isso acontecer, porque o corpo físico não aguenta uma energia dessa, né? De um ser de primeiro trono. Agora, acontece o seguinte, o senhor Maitreya, ele projeta de si tulcuísticos até atingir uma vibração compatível que possa ser entendida pelo ser humano, né? Por isso, veja bem, o nosso mestre fala o seguinte, olha, era de Aquário, a era do Avatara Maitreya. O professor não diz que a era de Aquário é a era de Maitreya. Não, é a era do Avatara Maitreya. Avatara, o que quer dizer Avatara? É descida da lei. Avatara significa descida da lei. Então, a era de Aquário é a era do Avatara Maitreya. É a era em que a projeção da consciência de Maitreya vai se projetando na face da Terra, tornando-se de uma vibração menos intensa, a fim de que a gente possa entrar em contato com essa vibração, porque o senhor Maitreya não pode encarnar num corpo físico denso que nem o nosso. Agora, aí a gente diz assim, como é que nós vamos conhecer Maitreya? Nós vamos ver Maitreya na nossa frente? Muita gente pensa assim, que um dia Maitreya vai aparecer na frente dele e vai dizer assim, eu sou Maitreya. Isso é impossível. É impossível que um dia um ser humano encontre um ser na sua frente e esse ser diga assim, eu sou Maitreya. Isso é imaginação do ser humano, não existe isso. Agora, como é que nós entramos em contato com Maitreya? Servindo de veículo para a sua consciência. Onde é que nós vamos encontrar Maitreya? Aonde? Essa é a pergunta que nós podemos fazer. Onde nós vamos encontrar Maitreya? Dentro de nós mesmos. Essa é a questão. Nós podemos encontrar Maitreya dentro de nós mesmos. Como? Servindo de veículo para essa consciência de Maitreya, que vem do primeiro trono. Vem do primeiro trono, Maitreya. Então, essa resposta que eu posso dar para o nosso irmão Guilherme, né? Por isso que é dito que esse nosso século, né, de Aquário, é a era do Avatara do Maitreya, do Avatara de Maitreya, do Avatara de Maitreya, né? É isso que eu posso dizer para o nosso irmão Guazelli. Muito bom, professor. O Morgan Moura, ele pergunta, a criação de Javé está concluída ou ficou dependendo de suas criaturas para tal? Não, a Javé vamos entender como Jeová. Jeová tem 4 letras no hebraico, né? Yod, He, Vav, Het. 4. O que significa isso? 4 dias. 4 dias da criação. Então, na verdade, o Jeová significa os 4 dias da criação. Não é isso? A gente pode ver isso simbolicamente no Jardim do Éden, né? Jeová passou pelo Jardim do Éden, é isso? E falou justamente com a mulher que lá estava, Eva, né? E disse para ela não comer daquele fruto proibido. E a Eva foi lá e comeu, colheu o fruto e ofereceu para Adão, não é verdade? Agora, é claro que
Quem levou a Eva a comer o fruto proibido? Uma serpente. Uma serpente que é justamente indicativo de uma quinta dimensão que estava ali predominando. Essa serpente, que significa a sabedoria na ciência iniciática, né? Que entre nós podemos entender como Lúcifer, por região do quinto senhor, essa consciência chegou para Eva e disse assim: não, coma daquele fruto que vai ser benéfico para você, mas você vai ter a sabedoria. É claro que no conjunto, Jeová e Lúcifer estavam em comunhão de entendimento para a produção da quinta dimensão. Né? Jeová disse para Eva: não coma daquele fruto. E, a serpente diz: não, você pode comer, que tudo bem. Então, esse é um jogo cósmico levando a consciência humana ao entendimento interno. Aliás, eu devo dizer que há muitos anos eu li um professor da USP, né? Formado pela USP e tudo, né? Ele dizia que ele tinha um método muito interessante, Ele tinha um método muito interessante para fazer com que os seus alunos, crianças, lessem determinado obra. Então, ele disse que ele fazia o seguinte: ele chegava para a criança e dizia assim: olha, esse livro é muito bom, mas você não tem idade ainda para ler. Então, o que acontecia? A criança vai lá por curiosidade e aí vai ler o livro. A criança diz: por que eu não posso ler? Eu vou ler. É o jogo do paraíso, né? O professor age como Jeová, proíbe a criança de ler. E isso desperta na criança a curiosidade, o afã, a determinação de ler o livro. Então, isso é o método que esse professor usava para fazer com que os seus alunos pequenos lessem livros adequados. Quer dizer, que o livro não era adequado para a idade dele, né? Ele não ia indicar um livro que não fosse adequado, né? Mas ele é dessa maneira que ele contou que levava os seus alunos a lerem os livros quando ele achava adequado isso, né? Então, está Jeová, 4 dias da criação. E a serpente significa a projeção do quinto senhor, levando a humanidade para um quinto dia da criação, ou quinta dimensão. Professor, o senhor dá uma olhada nas perguntas finais que tem aí, do Guilherme, e também tem uma do Morgan, que eu vou dar uns recados aqui que eu tenho para passar, né? Deixa eu ver. Isso, é esse aqui. Então, primeiramente, eu quero falar sobre a nossa roda de conversa no canal Conexão 3005. E toda terça-feira nós temos aqui, no mesmo horário, às 20h40, a nossa roda de conversa, que será agora dia 11 de junho de 2024. E o tema será Conhecendo o Sistema Geográfico Sul-Mineiro, Sistema Geográfico SGSM, Sul-Mineiro. E será debatido sobre quais as cidades que compõem o sistema sul-mineiro, quais as tônicas destas cidades, quais os principais pontos turísticos, quais os aspectos econômicos e culturais e quais as conexões sagradas e cósmicas. Os convidados são representantes e moradores da região. A ideação é de Edina Santos e Antonina Ivo, com apoio de José Roberto, de Cássia Oliveira, de Ariel Correia e também da Sociedade Brasileira de Obiose. Então, lembrando mais uma vez, nesta terça-feira, dia 11 de junho, no mesmo horário, às 20h40, a nossa roda de conversa no canal Conexão 3005, conhecendo o Sistema Geográfico Sul-Mineiro. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era, um centro de terapias holísticas, né, que tem como endereço da sua matriz lá na cidade de Lourenço, sul de Minas. E quem estiver passando por São Lourenço, né, na Praça Helena, fica na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1. Para mais informações, aí está o número do WhatsApp, 35 99756 6874, e o endereço no Instagram é @Shakti Nova Era. Então, os recados que eu queria passar eram esses. Eu acho que eu não tenho mais. Eu queria falar também sobre o que a gente estava divulgando aí, né?
que é a 10 de junho, né? Segunda-feira, né? Segunda-feira, então, tem o programa Missão Educar, né? Então, quem comanda esse programa, né, Missão Educar, é o nosso querido Dirceu Moreira. Ele é escritor, palestrante, psicoterapeuta e apresentador da UPTV, tá? Será ao vivo pela rede UPTV, tá? O endereço está aí, www.uptv.com.br. Então, será no dia 10 de junho, às 13 horas. Os convidados em destaque são o professor Eduardo Nunes de Carvalho, nosso querido diretor aqui do canal Conexão 3005, né? E sócio também da Numeric Contadores, contador pela FEA, e também terá a participação online de Sidney Augusto, engenheiro civil, empresário do setor de consultoria. E online também o Vladimir Balesteiro, escritor, palestrante, owner e Manangins, né? Diretor de artes médicas, tá? Então, o tema é interessante, eu acho que vale a pena, os convidados são legais e eles vão falar sobre a Pedra do Ingá e outros pontos do Brasil pré-colombiano. Então, portanto, o tema é esse, tá? Muito interessante, Pedra do Ingá e outros pontos do Brasil pré-colombiano, né? A Pedra do Ingá, se não me engano, fica lá lá no Nordeste, né? Fica ali, acho que é Paraíba, por ali. Então, é um sítio arqueológico que muito interessante e vale a pena assistir. Bom, os recados são esses, professor. O senhor viu alguma... O professor, o senhor viu... Morgan Moura. Tá. Aqui está o endereço para quem quiser entrar também via YouTube, tá? youtube.com, live, e aí está o endereço, tá? Bom, o senhor quer a pergunta do Morgan, né? Professor, qual a sua opinião sobre uma pessoa que tem dito que está incorporando em lives a senhora Helena Blavatsky? Muito bem. Eu vou responder cantando uma musiquinha. Tá bom, Carlos? Vocês vão aceitar eu cantar uma musiquinha aqui? Aceito, pode cantar. Musiquinha é modo de falar, que foi uma música extraordinária. Década de 70, 60, acho que foi 70, né? A música tem uma parte fundamental. Eu não sei se é do Tom Jobim, é um grande compositor, depois eu vou identificar, né? A música, num trecho, diz assim: aquele que diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. Tá bom? A música iniciática, hein? Aquele que diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. Não precisa falar mais nada, né? Não. É uma música iniciática, hein? É verdade. Eu acho que quem realmente vem incorporando a Helena Blavatsky não ia se dizer quem é, viu? Realmente, conforme... Jesus não dizia que era Deus, né? Ele disse assim, eu sou apenas um veículo. Mas quando a pessoa começa a falar, eu sou aquilo, isso aqui, ele não é nada. Porque quem é mesmo... Essa citação do Morgan, para quem não está familiarizado com a citação dele, tem aí uma live, né, no YouTube, um desses programas que tem hoje de podcast. Então, assim, para quem não está sabendo, quem não está familiarizado, trata-se de uma pessoa, não vou citar o canal e nem a pessoa por uma questão, né, a gente não tem aí nenhum tipo de questão para responder sobre isso. Mas é uma pessoa que se dizia ali ser estudiosa, esotérica, vidente, alguma coisa do tipo, não me recordo agora, e no meio da conversa, segundo ele, depois aí que vocês podem pesquisar aí no YouTube, tem esse programa e vocês tirem suas conclusões. E segundo essa apresentação, né, durante ali o programa, de repente, essa moça, né, ela, segundo foi dito e apresentado, a Helena Petrovna Blavatsky
apareceu ali, né? Se utilizou ali do corpo dela, né? Vamos dizer assim, e começou a conversar com o pessoal, passando ali informações, dando informações e tal. Então, é isso. É isso que o Morgan está dizendo. Eu sei porque eu assisti o programa, então eu estou sabendo, né? Então, é isso aí. É mais ou menos o que o professor falou, já respondeu. Então, fica aí o esclarecimento sobre essa pergunta e sobre o programa referido. Está circulando aí, né? Mas fica aí para cada um tirar a sua conclusão. Muito bom, Gilberto. E eu queria... a gente está estourando o horário, gente. Eu vou precisar fechar. Eu queria agradecer a participação de todos. Obrigado, tá, pela participação, pelos comentários, pelas perguntas. Agradecer o professor Walter pelo conhecimento que ele nos traz, né? E o Gilberto também pelas suas colocações. E desejar a todos um bom final de sábado. Até terça-feira, na roda de conversa aqui no canal Conexão 3005. E até o nosso próximo encontro no sábado que vem. Boa noite, tudo de bom. Com você, Gilberto. Isso aí, boa noite a todos. Bom final de sábado para todo mundo, bom domingo aí a todos, né? É isso. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido irmão Gilberto Cartira, meu querido irmão Carlos Nascimento, a todos os nossos queridos irmãos que estiveram presentes aqui. Esperamos que nós tenhamos contribuído aí com os ensinamentos dos mestres, né? E para todos, um bom final de semana. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.